Em 2020, começou uma corrida para a produção de vacinas contra a Covid-19. Casas farmacêuticas e laboratórios começaram uma disputa para produzir e vender suas vacinas para governos mundiais. Uma maratona de startups unida aos planos das grandes casas farmacêuticas que diziam estar em busca pela cura contra a Covid-19, quando a cura e o tratamento já existiam, mas foram demonizados, ocultados e omitidos da população com a ajuda do consórcio de mídias, em conluio com as casas farmacêuticas, para que as vacinas pudessem entrar no mercado de forma obrigatória. Um jogo sujo e anticientífico. Os únicos beneficiados nesse processo de criação de vacinas em tempo recorde foram as bolsas de valores, que deram um belo impulso aos mercados de ações farmacêuticas de todo o mundo. As pesquisas para aprovações dessas vacinas não tiveram tanta importância pelo que podemos observar. Os resultados dos ensaios clínicos foram deixados para depois, tão depois que até hoje não temos as conclusões de muitos deles. Os voluntários que participaram dos ensaios clínicos para testar a segurança e eficácia dessa vacina, muitos deles com efeitos adversos graves, foram abandonados pelos próprios pesquisadores, além, claro, de não possuir nenhuma evidência, até o momento, de que eles foram inseridos como efeitos adversos graves nos resultados desses estudos. No dia 2 de junho de 2020, a Anvisa autorizou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para prevenir a Covid-19, com aplicação de uma dose no grupo de estudo divididos entre grupo placebo e grupo que tomou a vacina. Em 10 de agosto de 2020, o estudo clínico da vacina AstraZeneca Oxford foi alterado para aplicação de 2 doses em voluntários que estavam sendo testados no Brasil. A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em função dessa modificação no protocolo, vários participantes do estudo inicial escolheram não receber a segunda dose, resultando em uma corte auto-selecionada. Cleiton Luiz de Oliveira Souza, em 2020, quando havia 20 anos, decidiu ser voluntário no ensaio clínico na Bahia. Tudo começou em 2020, durante a pandemia, que eu tive aulas remotas, pude acompanhar alguns jornais que estavam compartilhando aquela questão de número de óbitos, número de casos. Um dia era 1.000, outro dia era 2, 3, 4. Eu não esperei basicamente perder minha mãe, perder minha irmã, meu primo, alguém da família. E apareceu na notícia uma informação de que tinha vagas disponíveis para o ensaio clínico da Oxford AstraZeneca aqui na Bahia. O projeto de pesquisa da vacina da Universidade de Oxford abriu vagas para mais voluntários aqui na Bahia. Então, de certo modo, me ofereci como voluntário. Primeiramente foi online, fui lá pessoalmente no Hospital São Rafael. Em outubro, que eu tive uma conversa pessoalmente com os pesquisadores. Deixei claro que eu sou diabético desde 2016, que eu tomo insulina todo dia, cuido da minha diabetes, a questão também de atividades físicas. Nunca usei drogas, nunca fumei, nunca usei álcool. Minha vida se resumia em estudar e treinar. E neste primeiro dia que eu li o termo de consentimento, tive todas as informações, eles me aprovaram, tomei a primeira dose da vacina. A primeira dose, a gente não sabia se era a dose da vacina ou se era placebo, mas tomei. Dias depois, comecei a tossir, a ter febre, dor de cabeça, que estava lá no termo de consentimento. Quando nós tivéssemos esses sintomas, era para entrar em contato com eles. Entrei em contato e eles me chamaram para ir lá pessoalmente para fazer os exames. E os exames normais. Sistema imunológico normal, Covid negativo, então estava tudo normal. Eles confirmaram que eu ia tomar a segunda dose em novembro, dia 20 de novembro. Dias depois, tive convulsões descontroladas, tive paralisia de algumas partes do meu corpo, mas principalmente a fraqueza em minhas pernas e alguns braços. Tive perda da consciência, que eu não conseguia pedir ajuda ao pessoal que estava ao meu redor, não conseguia gritar para pedir uma ajuda. Misteriosamente acabei indo para o chão. Quando eu acordei, eu estava na UPA, uma UPA perto aqui de casa. Quando eu acordei lá, o açúcar estava baixo. Pelo que eu pude reparar, não tinha nenhuma relação com açúcar, porque a paralisia começou minutos depois que eu vi minha glicemia que estava normal, na hora do almoço, que teve a paralisação e as convulsões. Quando eu acordei lá na UPA, voltei ao normal, cheguei em casa de madrugada, foi dia 11 de dezembro, eu dormi, tive convulsões controladas de madrugada, que eu não estava conseguindo me comunicar, eles me levaram lá no hospital do meu plano de saúde, que é o Hospital Jorge Valente, me internaram, os neurologistas do caso de emergência viram que eu estava tendo convulsões descontroladas, me amarraram meus braços, amarraram minhas pernas, viram que era necessário eu colocar em coma. Fui acordar na segunda, foi na terceira semana de janeiro de 2021.
Como podemos ler no próprio termo de consentimento assinado por Clayton, na página 10, está escrito que voluntários do estudo desenvolveram sintomas neurológicos inexplicáveis, incluindo sensação alterada ou fraqueza dos membros, de forma que o estudo foi pausado durante a revisão de segurança. A suspensão dos testes com a vacina da Universidade de Oxford contra o coronavírus pode ter sido provocada por uma inflamação na medula de um voluntário. O problema vai ser investigado pela agência reguladora britânica. Se os cientistas não comprovarem a doença do paciente com a vacina, os testes podem ser retomados em alguns dias. E somente após uma verificação independente, essas doenças foram consideradas improváveis de estarem associadas à vacina. Será mesmo? Foi uma longa batalha, que eles começaram a analisar ainda toda a minha história, fizeram milhares de exames, fizeram a ressonância do crânio, coração, tudo. Estava tudo normal, só que eles observaram que estava ocorrendo uma inflamação no meu cérebro. Fizeram novamente o exame de sangue e viram que o sistema imunológico estava alta, a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, estava alta, aumentando a cada dia lá no hospital, e de certa forma viram que estava ocorrendo uma inflamação no meu cérebro. A partir disso, eles fizeram exames, viram que estava na questão de encefalite, que é uma inflamação do meu cérebro, que infelizmente é pro resto da vida. Procuraram causas como herpes, que por sinal herpes é um vírus que está em todo mundo, só que eu nunca tive problema com herpes, nem com o sistema imunológico. Então fizeram todos os exames desde o começo e viram que herpes deu negativo, então a partir daí viram que a herpes não era uma causa para encefalite. Diabetes não tinha nenhum problema relacionado à encefalite, então descartaram. Clayton, que já teve reações após a primeira dose em 16 de outubro de 2020, durante o estudo clínico, acabou por ter uma reação adversa ainda maior e mais perigosa na segunda dose, que o levou ao coma devido a crises de convulsões e paralisia. Clayton ficou em coma por mais de um mês entre a vida e a morte. Uma série de exames e investigações foram feitas enquanto ele estava no hospital de seu plano de saúde, tudo pago por ele e sua família. O descaso do grupo de estudo em relação ao Clayton e aos fatos demonstra uma certa superficialidade e falta de seriedade nesses estudos usando vidas humanas. Eles entraram em contato oficialmente, formalmente, com o Hospital São Rafael, com a Redditor, AstraZeneca e Oxford, para quebrarem o sigilo se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo. Só quebraram o sigilo quando os médicos solicitaram, porque desde o primeiro dia que eu entrei em coma, que eu fui para o hospital, minha irmã, que foi como responsável pela burocracia do ensaio clínico, ela foi ao Hospital São Rafael, ela foi na Redditor buscar informações, só que infelizmente os pesquisadores pediram documentos para deixar claro que ela era responsável por mim, e quanto mais ela conseguia, mais com o advogado ela ia nas reuniões. Infelizmente eles falavam que estava faltando algum documento, e infelizmente demoraram muito para dar informação se eu tomei a vacina ou se eu tomei o placebo. Por isso que os médicos conseguiram mais rápido a informação do que minha irmã. No termo de consentimento estava escrito que o participante só saberia qual vacina recebeu após o fim do estudo, que até hoje, pelo que observamos, não teve nenhuma atualização desde 2022. Devido à quebra de sigilo impulsionada pelos médicos do Hospital do Plano de Saúde, onde Clayton estava em coma, descobriram que ele havia tomado 2 doses de vacina e não o placebo, o que possivelmente teria ocasionado todo o quadro de convulsões, resultando em um diagnóstico de encefalite, do qual ele terá que conviver para o resto de sua vida. Em fevereiro de 2020, começou a pandemia. Em março, comecei a fazer todos os exames novamente. Isso aí foi meses antes de ser voluntário. Fiz exames completos para ver como é que estava meu corpo. Não tinha nenhum problema com o sistema imunológico. Deu negativo para todos os vírus, bactérias possíveis. Fiz para cargo de consciência mesmo. Deu tudo negativo. Fiz exames cardiológicos, estavam normais. Fiz eletroencefalograma, que é aquele que vai analisar como está o cérebro, ainda mais questão de diabetes. O eletroencefalograma deu totalmente normal. É aquele que identifica sintomas de convulsões, alguma mudança no cérebro. Esse eletroencefalograma deu negativo de, quer dizer que estava bom, não tinha nenhum problema, estava normal. E aí, a única doença que eu tenho, é a diabetes. Clayton, que havia todos os seus check-ups em dia, antes mesmo de se submeter às inoculações do grupo de estudo, possui provas de que ele era extremamente saudável e não havia nenhum indício de encefalite em seus 20 anos de vida. Sua única doença era diabetes tipo 1, desenvolvida aos 16 anos, super controlada, da qual os pesquisadores tinham total conhecimento.
Agora, outro ponto que está tendo outra dificuldade depois do ensaio clínico foi a questão influenciou a diabetes diretamente. Antes de ser voluntário da vacina, a gente sabe que diabéticos têm aquele caso de hipoglicemia, de hiperglicemia, açúcar baixo, açúcar alto. Antes do ensaio clínico, eu consegui identificar automaticamente quando meu açúcar estava baixando ou estava alto. E aí eu media meu açúcar antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, e por aí vai. Era praticamente 5 a 6 vezes ao dia. Tava ótimo. Depois do coma e depois desse consumo de anticonvulsivantes, perdi totalmente os sintomas do meu açúcar. Por exemplo, se um diabético tá com açúcar baixo, ele não conseguiria conversar normalmente ou teria um problema na interpretação, na comunicação, e no açúcar alto teria vontade de ir ao banheiro, a boca tá seca. Perdi todos. Da mesma forma que eu tô conversando com o Karina agora, posso estar com açúcar baixo, posso estar com açúcar alto, vou estar agindo naturalmente, como se meu açúcar estivesse normal, e infelizmente eu lembro que quando eu saí do coma, quando eu tava conversando de noite com minha irmã lá no hospital, eu tava normal, eu tava me movimentando, fazendo a fisioterapia, e eu falei assim, minha irmã, chama uma enfermeira, chame alguém aí que meu açúcar tá baixo, mas não tava aparecendo nada, nenhum sintoma, tava normal, eu tava andando, conversando, ouvindo tudo. Quando a enfermeira foi medir meu açúcar, tava em 29. Hipoglicemia grave. Clayton não desenvolveu somente uma encefalite após a vacina. Ele também perdeu completamente os sintomas de sua diabetes. Mais um agravante que coloca a sua vida em risco constante. Naquele ensaio clínico era só 2 doses. Claro que atualmente acho que tem dose de reforço, 4ª, 5ª, mas naquela época era só a 2ª dose. Eu tinha visto que eles tinham mandado um e-mail confirmando uma visita que eu deveria ir ao Hospital São Rafael no dia 22 de dezembro, como se fosse uma coisa automática. Só que eles sabiam desde o dia 12 que eu estava em coma e não tinha como eu levantar e ir para o Hospital São Rafael. Então eles tinham total ciência dessa questão, só que eles não foram me visitar até a questão de eu sair do coma. No termo de consentimento assinado por Clayton na página 7, foi especificado que somente os 200 primeiros participantes receberiam um termômetro, uma régua métrica e acesso via internet ao diário do participante eletrônico. E esse não foi o caso do Clayton. No parágrafo, eles descrevem: depois de receber o reforço, haverá 4 visitas adicionais de acompanhamento, conforme descrito nas tabelas acima. Os participantes que foram solicitados a manter um diário eletrônico de qualquer sintoma nos primeiros 7 dias após a primeira dose, serão solicitados a fazê-lo novamente depois de receberem a vacina de reforço. Isso não aconteceu no caso do Clayton. O fato que nos traz dúvidas e perplexidade é que somente quando o Clayton começa a voltar do coma, depois de muita insistência dos familiares, ele recebe uma visita de um neurologista enviado pelo grupo de estudo AstraZeneca Oxford. Depois de 3 visitas superficiais, o médico do grupo de estudo retira de sua pasta um relatório médico controverso para que o paciente, sem nenhuma capacidade cognitiva, assinasse. Quando eu saí do coma, tinha aquela questão de readaptação novamente. Onde é que eu estava? E esse neurologista foi lá, ver como eu estava. Ele fez um teste bem básico do básico. Por exemplo, se ele pegasse esse fone e perguntasse o que é isso aqui, não sei. Se ele perguntasse o que é uma chave de um relógio, não sei. Isso aí foi na primeira e na segunda vez que ele foi me visitar. Minha irmã trabalha. Ela teve que sair para trabalhar. E aí meu cunhado foi lá substituir ela. Foi quando esse médico, pela 3ª vez, só que nessa vez minha irmã não estava lá, passou meia hora lá me elogiando. Meu cunhado falou que queria que ele fosse direto ao ponto, o que ele queria. Ele fez perguntas bem básicas, tipo, qual é o seu maior sonho? Tem uma alta do hospital, claro. Ele começou a elogiar, ele estava tirando o papel da pasta dele e queria que eu assinasse um relatório médico. Eu assinasse um relatório médico. Um paciente que saiu do coma com problemas neurológicos, com encefalite, com problemas de interpretação e comunicação, queria que assinasse um relatório médico. Não era minha responsabilidade assinar aquele relatório. São os médicos que assinam e me é responsável. Segundo ponto, como eu falei antes, os médicos fizeram milhares de exames para herpes, porque eu falei que herpes é o vírus que causa encefalite comum, só que não tinha nenhum tipo de herpes no meu corpo, nem herpes 1, 2, 3, 4, 5, que até tivemos que pagar um exame particular, que era de 2.000, 3.000, que era para fazer uma herpes bem específica, que o plano de saúde não quis fazer. Nós fizemos, deu negativo, então já estava confirmando que até o próprio médico lá do hospital, que estava indo tirar
a minha líquor, ele perguntar pra que é que tu vai tirar a líquor de novo se tua herpes deu negativo e sair pela quarta ou pela quinta vez. O neurologista, que queria que eu assinasse o relatório, ele queria que eu assinasse o relatório. Meu cunhado pegou o relatório antes de eu assinar, não assinei. E aquele relatório falava lá, abre aspas, o voluntário tinha convulsões antes de ser voluntário do ensaio clínico, tem encefalite herpética sem nenhuma relação com a vacina. Ponto. O neurologista enviado pelo grupo de estudos chegou com um relatório médico pronto para que o paciente que apenas estava voltando do coma assinasse, um documento que continha informações e afirmações falsas. Clayton não tinha doenças precedentes a não ser a diabetes tipo 1, como bem mostrou seus exames, incluindo um eletroencefalograma feito em março de 2020, onde o resultado era normal. As convulsões que evoluíram para uma encefalite aconteceram dias após a segunda dose da vacina AstraZeneca. Quando minha irmã foi conversar com os pesquisadores, eles falaram lá que a qualquer momento que precisasse, eles iriam dar assistência independente de qualquer coisa. Era só uma conversa. Clayton, que já havia tido sintomas na primeira dose, entrou em contato com o número de telefone deixado por eles no termo de consentimento. Depois da segunda dose, que o levou ao coma, por razões óbvias, Clayton não conseguiu entrar em contato pessoalmente com os responsáveis da pesquisa, mas sua família, por semanas, tentou, sem sucesso. Os próprios responsáveis tinham total ciência de que eu estava internado em coma desde o dia 12 de dezembro e só foram entrar em contato comigo pessoalmente depois que minha irmã pediu a Redditor e o Hospital São Rafael, depois que eu saí do coma e a vacina foi aprovada. Não podemos esquecer que enquanto Clayton estava em coma no hospital, a vacina AstraZeneca estava sendo aprovada para uso emergencial sem mesmo terem finalizado esses estudos. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias. Temos vacina. Também está autorizada a aplicação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas da Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. 2 meses depois, a vacina AstraZeneca estava sendo suspensa em vários países do mundo, pelos seus efeitos adversos graves. A Espanha suspendeu preventivamente, nesta segunda-feira, a administração dessa vacina. A Itália também suspendeu por precaução a vacinação com o mesmo imunizante da AstraZeneca. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da vacina da AstraZeneca enquanto aguarda uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos. A Alemanha também está suspendendo o uso da vacina como medida preventiva após a notificação de efeitos colaterais. A Noruega anunciou a morte de uma profissional de saúde com menos de 50 anos devido a uma hemorragia cerebral e que havia recebido uma dose do imunizante da AstraZeneca. Na Holanda, são investigados 10 casos de coágulos sanguíneos potencialmente vinculados à mesma vacina. No entanto, essa relação ainda não foi confirmada até o momento. Mas a Anvisa ignorou todos esses fatos e aprovou mesmo assim o seu registro em março de 2021, submetendo toda a população ao risco. O documento da AstraZeneca trazia o veredito final, sem mesmo terem visto ou se preocupado com a vida deste paciente, que foi literalmente abandonado durante o próprio estudo clínico para verificar a segurança e eficácia deste produto. Os pesquisadores concluíram, sem mesmo ver o paciente, que seu estado de saúde não possui nexo causal com a vacina. Se teve o caso de encefalite misteriosa com o próprio voluntário antes da aprovação da vacina e depois da aprovação da vacina está tendo investigações de encefalite pós-vacina, pós-Oxford AstraZeneca, pós-AZD 1222, Covishield, AZD, Vaxzevria, muda de nome a cada mês praticamente. Estudos científicos foram publicados onde mostram a encefalite como causa pós-vacinal da mesma vacina que Clayton tomou 2 vezes. Por ser um medicamento novo, pode ter eventos adversos não esperados ou imprescindíveis, bem como, pelo que eu pude ler na bula da Anvisa, não tem nenhum estudo relacionado à imunogenicidade. Esse é um questionamento. Até porque todas as vacinas, de certo modo, têm todos os estudos. Parece que o ensaio clínico, depois de 1 ano da aprovação, acabou. Não está tendo aquela farmacovigilância, basicamente.
O verdadeiro engodo é a farmacovigilância, que deveria ser usada para o processo de identificação, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos e quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos. A farmacovigilância é obrigatória por lei e não está sendo aplicada. Estamos observando através dos fatos que esses eventos adversos pós-vacinação não estão sendo investigados. Uma crise de saúde pública está sendo desencadeada e o manejo inadequado dessa crise está gerando um descrédito em relação ao todo o Programa Nacional de Imunização. Infelizmente, a encefalite é pro resto da vida. Fiz exame em 2020, 2021, 22, 23, vou fazer esse ano. Mas até o momento, meu neurologista falou que eu vou tomar levetiracetam, que é um anticonvulsivante, pro resto da minha vida. Infelizmente, demorou um ano para eu saber que o meu medicamento é dado pelo SUS. Então, durante esse um ano todo, eu fui na farmácia comprar o levetiracetam com a prescrição médica, R$200 a cada 15 dias. Então, depois de um ano que meu cunhado veio me falar que ele descobriu que esse medicamento é dado pelo SUS e, infelizmente, no SUS está tendo uma falta do medicamento a cada 3 ou 4 meses. Então, o mínimo que eu busco plano de saúde e também indenização, que é uma forma dos responsáveis serem penalizados pelo abandono e negligência. O estudo deveria ser concluído, mas até agora não temos a conclusão deste estudo. Como podemos observar, o estudo não é atualizado desde 2022, que dá a entender que ele foi abandonado. Só queria que eles assumissem a responsabilidade deles. Não quero que eles pensem que eu fui apenas um objeto, que me usaram como objeto, viu, acabou. Não veio nem mais a questão da encefalite, se eu estou melhor, se eu estou bem, então abandonaram de certo modo com a negligência. Por mais que Clayton tenha iniciado um processo judicial contra Oxford, AstraZeneca, Redditor e Hospital São Rafael há 3 anos, essa ação ainda se encontra em fase inicial. Esse processo foi colocado sob segredo de justiça, a pedido da Oxford, AstraZeneca, Redditor e Hospital São Rafael, contra a vontade de Clayton, que, por outro lado, quer tornar seu processo público, onde todos possam ter acesso aos fatos. Mas, infelizmente, os desembargadores de segundo grau entenderam que esse processo é caso de segredo de justiça. Fomos usados como objetos, infelizmente, para ajudar na aprovação. Claro que nós nos preocupamos com a vida de outras pessoas, tivemos a empatia, ninguém quis esperar perder um parente, perder um primo, perder um amigo, perder a mãe, o pai, a avó, a gente se ofereceu como voluntário, fomos usados como objetos, participamos do ensaio clínico, claro que alguns não tiveram eventos adversos, mas os que estiveram foram negligenciados, foram abandonados de alguma forma, e eu busco inspirar alguns voluntários que tiveram esse problema, como eu tive, na encefalite, iniciar um processo judicial. Eu acredito que eu sou, desde 2021, eu acho que eu sou o primeiro voluntário aqui no Brasil que iniciou um processo contra a Oxford, AstraZeneca, Hospital São Rafael e a Redditor, e eu busco inspirar outros voluntários ou pessoas que tiveram um evento adverso não esperado ou imprescindível como a encefalite. O grupo de estudos da Oxford e AstraZeneca continua ignorando o Clayton. Não deram nenhuma assistência como previsto no termo de consentimento e na defesa das empresas envolvidas, eles negam que a vacina tenha causado qualquer dano à saúde de Clayton. Até hoje, ele nunca foi procurado por nenhum deles, para qualquer exame ou até mesmo para saber se ele está bem. Nada. Clayton, quando se propôs a fazer parte do grupo de estudo, teve acesso a uma pequena parte das informações no termo de consentimento sobre os danos que esse experimento poderia causar. Já a maioria da população que foram obrigadas a se inocularem nem sequer sabiam dos riscos que poderiam correr e nem mesmo sabiam que o termo de aprovação da Anvisa definia 20 termos de compromissos com a fabricante a ser apresentados futuramente. Até onde sabemos, até hoje, esses estudos não foram apresentados. Clayton está em busca, no mínimo, de uma indenização com o intuito de responsabilizar aqueles que negligenciaram a sua saúde e condenaram sua vida para sempre.